Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então resolver uma outra questão de decomposição de vetores. Questão essa que caiu na prova da UFLA, beleza? Vamos então ler o enunciado aqui da questão. Os vetores A, B e C, representados abaixo, têm resultante nula. Sabendo que B é igual a raiz de 6, podemos afirmar que os módulos de A e C valem respectivamente, e aqui temos as alternativas abaixo, certo? Nós temos aqui algumas informações a ser abordado aqui antes de dar continuidade, antes de vocês tentarem responder aí. Primeiro é que ele tem resultante nula, certo? A somatória dos vetores é igual a nulo, certo? Isso tanto para os vetores em x igual a nulo, quanto para os vetores em y igual a nulo, certo? E também essa outra informação, que b é igual a raiz de 6. Emanuel, mas aqui não está o módulo do vetor b? O módulo do vetor b é igual ao comprimento, né? Então, o comprimento é igual a b. Essas informações aqui são importantes para a resolução dessa questão, certo? Dá uma pausa agora no vídeo aí, tenta responder essa questão, depois volta aí para mais esclarecimentos e darmos continuidade, beleza? Voltando então aqui, eu modifiquei a tela aqui, certo? Peguei aquele desenho, reescrevi aqui para ficar melhor a visualização. Nós temos alguns passos aí que a gente precisa para relembrar, certo? Eu vou relembrar aqui de fórmulas que é utilizado aí para conhecimentos fundamentais, que é de matemática, certo? Nós temos o quê? Dois ângulos, né? Seno de 45 e seno de... nós temos, no caso, dois ângulos aqui, 45 graus e 60 graus. Vamos verificar as seguintes informações. Que o seno de um determinado ângulo qualquer, ele é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Reescrevendo então, o cateto oposto ficará, no caso, meio pelos extremos, ó, meio pelos extremos. Então, o cateto oposto será igual a h, hipotenusa no caso, vezes seno de um determinado ângulo qualquer. Agora vamos determinar o cosseno, certo? O cosseno de um determinado ângulo alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Fazendo novamente, no caso, meio pelos extremos, temos no caso que o cateto adjacente é igual a hipotenusa vezes o cosseno de um ângulo qualquer. Isso aqui que eu estou fazendo é um passo já mais à frente que a gente vamos utilizar, certo? Nós sabemos também que o cosseno de 60 graus, o seno de 60 graus, o cosseno de 45 e o seno de 45, eles têm valores específicos. Então, vamos escrever aqui, relembrando lá daquelas propriedades dos conceitos matemáticos, certo? Então, passando aqui uma linha aqui para separarmos, nós temos o seguinte. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Aí agora, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Por que, Manuel? O seno e o cosseno de 45 são iguais. Vamos imaginar aqui que nós temos o eixo x e y e a reta, no caso aqui, o vetor. Se nós decompormos o vetor para o eixo x e para o eixo y, eles serão o mesmo tamanho. Por quê? Porque, no caso, a componente em questão, quando for decomposta, ficará com a mesma dimensão, certo? Com o mesmo comprimento. Então, seno de 45 graus
o seno e o cosseno de 45 graus são iguais, que é igual no caso a raiz de 2 sobre 2, certo? Vamos aqui notar os outros dados que nós temos, que a soma dos vetores em x é igual a 0, a soma dos vetores em y é igual a 0 e o valor de b é igual a raiz de 6, certo? Com essas informações em mãos, vamos então trabalhar com a parte de decomposição de cada vetor. Vamos decompor primeiro o vetor A, certo? Vamos separar aqui no caso, para não confundirmos. Nós temos aqui, vamos decompor no caso o vetor A. O vetor A, ele está da seguinte forma. Está neste eixo aqui, ó. Temos no caso o eixo X e o eixo Y, certo? Nós precisamos adotar como parâmetro positivo e negativo. Na situação em questão, eu vou adotar como positivo para a vertical, certo? Para cima. Aqui vai ser, no caso, positivo. E para a direita, como positivo. Então, aqui a gente considera como o centro, a origem 0, certo? E tudo que tiver abaixo é negativo, acima positivo, direita positivo, esquerda negativo, certo? Então, vamos decompor aqui este vetor A. Vamos decompor aqui no eixo X, ficando no caso com um AX positivo e no caso aqui um vetor unitário, um vetor Y, considerado então como um AY. Nesse caso o AY vai estar negativo e o AX positivo, certo? Aqui no caso é o vetor A e temos essas duas componentes. Lembrando que nós temos um determinado ângulo entre eles de 45 graus. Logo então, o A em questão aqui será o seguinte. A será igual a de x menos a de y. Por que menos, Emanuel? Porque no caso a componente de y está para baixo, certo? Apontado para baixo. Logo então, o A de x é o quê? O A de x é considerado como cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é igual à hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Vamos então igualar aqui. A hipotenusa é A vezes o cosseno de 45 graus. Cosseno de 45 graus. Aqui no caso, como está no eixo X, é considerado como I, e menos A de Y. A de Y é o cateto oposto. O cateto oposto é o quê? É a Y, que é, no caso, a hipotenusa, que é A, vezes o seno de 45 graus no eixo J, certo? Logo então, substituindo os termos cosseno de 45 e seno de 45 são iguais. Raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Então, logo, o vetor A ficou, no caso, igual a raiz de 2 sobre 2A e menos raiz de 2 sobre 2AJ. Certo? Temos então essas duas componentes. Agora vamos fazer o mesmo procedimento para o vetor componente B, certo? O vetor, no caso, componente B, nós temos a seguinte situação. Temos o vetor B, que está em relação ao eixo X e Y. Temos, no caso, uma angulação formada entre o eixo X
entre o eixo x e o vetor b de 60 graus. Logo, temos uma componente b de x, e temos uma outra componente b de y, certo? Logo, então, todas as duas componentes nessa situação são positivos. Então, o vetor b vai ser igual a um b de x mais b de y. E nós temos a seguinte situação. O vetor b será igual o b de x. B de x é igual a cateto adjacente, certo? Então, o cateto adjacente é a hipotenusa. A hipotenusa é b vezes o cosseno de 60 graus. Mais, no caso, o cateto oposto, certo? Que é o oposto ao ângulo de 60 graus. É, no caso, então, b vezes o seno de 60 graus. Isso aqui, no caso, o primeiro termo no i, no vetor i, e o segundo termo no vetor j. Logo, cosseno de 60 graus, nós temos aqui, é 1 sobre 2. 1 sobre 2. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. É a raiz todinha, certo? Raiz de 3 sobre 2. Logo, o vetor b, reescrito aqui abaixo, temos que b fica igual a b sobre 2 e mais raiz de 3 sobre 2 bj. E por último, mas não menos importante, o vetor c. O vetor c aqui na situação, ele só tem uma única componente. Por quê? Porque ele só está descrito no eixo x. O vetor b só tem uma única componente. Logo, então, o vetor c será igual a menos ci. Por que menos? Porque no caso ele está apontado para o eixo negativo, para o lado negativo do vetor, certo? Então, se nós temos que a somatória dos vetores no eixo x e a somatória dos vetores no eixo y são igual a zero, a gente podemos então estar fazendo a substituição. E também, aproveitando logo, a gente também já pode substituir aqui, ó, o b. Nós não temos o valor de b? É raiz de 6. Para os dois termos, nós já fazemos a substituição aqui direto. Então, vamos fazer a somatória das forças aqui para o eixo x e para o eixo y. Somatória dos vetores no eixo x igual a 0. Então, todos os vetores que estão para o eixo x, eu vou incluir aqui nesta substituição. V de x, nós temos este termo aqui, ó, ele está em x, certo? Direcionado em x. Este outro termo aqui, ó, que também está em x. E este outro termo aqui, que também está em x. Então, teremos o seguinte. A raiz de 2 sobre 2, mais este b, né, no eixo x, raiz de 6 sobre 2. Por que raiz de 6 sobre 2, Emanuel? Porque eu já fiz a substituição aqui do raiz, certo? Raiz de 6 sobre 2 menos c igual a 0, certo? Então, logo reescrevendo aqui essa equação, c como está desse lado negativo, eu vou passar já para o outro lado e ele vai ficar, no caso, positivo. Então, c vai ser igual... eu peguei, passei o c para o outro lado. Esse lado aqui ele estava negativo, ficou positivo. E comecei logo com ele aqui, certo? Sem nenhum problema. Tanto faz eu começar a escrever esses termos aqui, como escrever logo esse, certo? Da igualdade. Porque no caso um é igual ao outro, se eu inverter, vai dar a mesma coisa. Então, nós temos agora estes valores aqui. Se nós observarmos, está sendo dividido por 2
nos dois termos. Então, aqui, nessa situação, ficará a divisão por 2, certo? Pois não vai modificar em nada. A raiz de 2 mais raiz de 6, certo? Nós temos aqui um C já reescrito aqui. Agora vamos determinar todos os vetores no eixo Y igual a 0, certo? Tudo que está no eixo Y igual a 0. Vamos ter esse menos aqui, ó, está em Y. Este outro valor aqui que está em Y, lembrando, né? E aqui no eixo C, no vetor C, não temos componente no eixo Y. Então, temos essas componentes aqui. Vamos lá reescrever. Reescrevendo elas aqui, temos o seguinte. Menos A raiz de 2 sobre 2. Menos por quê, Manuel? Porque ele está negativo na componente J, certo? Aqui é mais raiz de 3 sobre 2 vezes o B. O B é quanto? Raiz de 6. Raiz de 6. Nós não temos componente de C, então igual a 0. Logo, eu pegando este valor que está desse lado aqui, somando, passando para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, logo, menos a raiz de 2 sobre 2 é igual a menos tudo isso aqui, né? Menos raiz de 3 vezes raiz de 6, dividido, no caso, por 2. Por que dividido no caso, Emanuel? Porque pelos dois termos, porque aqui está multiplicando. Se fosse uma soma, né, é diferente o procedimento. No caso, vamos fazer duas simplificações aqui. Primeiro, está subtraindo desse lado e está subtraindo desse outro. Então, elimina esses dois termos. Como aqui está multiplicando e do outro lado também está sendo multiplicado, o 2 pode ser cortado com esse outro 2 aqui, ó. 2 e 2, simplificando, né? Então, logo, o A será igual a raiz de 3 vezes raiz de 6. E o 2 que está desse lado aqui multiplicando A, vamos passar para o outro lado dividindo. Raiz de 2, certo? Nós temos uma propriedade da matemática que a gente podemos, tudo que a gente fizer de um lado, a gente pode fazer do outro também. Para essa situação, eu vou fazer o seguinte, vou incluir um A ao quadrado aqui, certo? Vou elevar ao quadrado esse A. Então, tudo que está do outro lado aqui, eu posso elevar ao quadrado, pois isso vai simplificar e ajudar aqui para a realização da operação, beleza? Então, nós temos o seguinte, A ao quadrado é igual a raiz de 3 ao quadrado, pois o termo que está aqui ao quadrado, ele vai operar em cada elemento. Vai operar nesse elemento, neste outro elemento e no elemento que está abaixo. Ficando então da seguinte forma. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai ser igual a 3. Raiz quadrada de 6 elevado ao quadrado vai ser igual a 6. E raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vai ser 2. Então, logo essa operação vai ser A igual ao quadrado igual a 9. Logo, fazendo a raiz quadrada de A igual a raiz quadrada de 9, vai ser igual a 3. Encontramos, então, o valor de A. Nós temos o A aqui, então conseguimos determinar o C. Substituindo, então, aqui o A, que é 3, nesta equação, teremos o seguinte. C vai ser igual a 3, raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso dividido então por 2. Logo, então, também temos o componente vetorial C.
Logo, será a alternativa A, que é 3 e todo este componente aqui. Beleza? Você viu então que esse procedimento é muito conhecimento de matemática fundamental, mas a questão em si não é a questão tão complexa, tão difícil de resolução. Então, requer um pouco de atenção, tomar cuidado aí para não errar o procedimento e operações fundamentais, beleza? Por hoje então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.